Pessoal, tudo bem? Mais uma aula então da disciplina de modelagem, né? E como vocês já viram na primeira aula, fizemos uma caracterização, na segunda aula entendemos um pouco a cinética do crescimento microbiano, né? Qual é a equação chave que descreve o processo? Vimos lá Monod. Monod é a chave da nossa modelagem. Vocês vão ver que aquela equação de Monod, ela é a chave de tudo, ela que vai definir quanto que cresce, quanto que consome de matéria orgânica, ela que vai definir quanto que consome de oxigênio, ela vai definir tudo no nosso processo. Quanto que cresce das autotróficas, das heterotróficas, quanto que consome de nitrogênio, quanto que nitrifica, desnitrifica, tudo isso vai ser via aquela equação de Monod. Vocês vão ver isso nas próximas aulas. Mas, antes de a gente entrar nisso, porque na próxima aula, nessa e na próxima, a gente vai ver um pouco de estequiometria. E essa estequiometria ela é fundamental quando a gente for entrar no programa ou até mesmo entender o modelo matemático que a gente vai usar para simular a estação, tá? Porque esses coeficientes cinéticos, eles entram no modelo. E de repente vocês vão verificar lá na frente um valor, um número, e não vão entender de onde veio aquele número. Então, por isso que eu achei interessante gravar essas aulas, a aula também curtinha, meia horinha de aula no máximo, para a gente conseguir definir exatamente os parâmetros cinéticos, vocês não terem dúvida na hora aí de fazer a modelagem, tá? Então vamos lá. Tudo parte daquele princípio que a gente viu na aula passada, tá? As bactérias, elas vão degradar, então o nosso sistema de tratamento ele é biológico e elas vão consumir a minha matéria orgânica, né? Já conversamos sobre isso, vocês já viram anabolismo, catabolismo, não é isso que a gente vai discutir agora. O que a gente vai discutir é o seguinte: dessa matéria orgânica que ela vai consumir, que essas minhas bactérias vão consumir, elas vão ter duas vias, né? Uma que é a via de síntese de novas células e a outra é a parte de oxidação, para obtenção de ATP, energia no caso, né? Então, essas são as duas vias que vai. Aqui, o produto final vai ser CO2 e água e alguma parcela não biodegradável, e a energia do crescimento vai ser novas células, né, da síntese de novas células, e eu tenho aqui um decaimento, né, que vocês viram lá, que passa parte dessas células que cresceram, elas vão decair e vão virar, vão ser oxidadas, aí vão gerar esse produto final, CO2 e água. E isso vai gerar uma produção líquida, né, de biomassa no reator, certo? Isso é uma forma geral de falar, genérica, inclusive, que a gente consegue trabalhar com ela um pouquinho mais específica quando a gente entra em estequiometria, com equacionamento. Por quê? Essa matéria orgânica, eu consigo definir um composto orgânico para representar ela. Essas novas células que vão crescer, eu consigo pôr um composto orgânico que represente essas novas células. E aí a gente consegue bolar uma equação geral, que eu posso considerar para vocês uma equação da biodigestão aeróbia do efluente de uma estação de tratamento de esgoto. Por exemplo, aqui o efluente não é um efluente de esgoto nem nada, mas é a glicose. Ó, se vocês lembrarem, né? Essa é a fórmula da glicose. Aqui o oxigênio, aqui a amônia. Essa fórmula grandona aqui, ó, isso aqui é uma equação geral utilizada para representar novas células. Ou seja, as minhas bactérias que estão crescendo no sistema. Então, se eu consumo glicose, mais oxigênio, mais uma parcela de nitrogênio, eu vou estar gerando novas células, CO2 e água. E essa é a equação balanceada já, tá, pessoal? Uma equação muito usada quando a gente quer obter coeficientes estequiométricos de tratamento de efluente, tá? Então, vamos para a estequiometria. Vamos pensar o seguinte, então a gente tem uma equação geral, vamos começar a entender o que essa equação quer dizer para a gente. Não é simples o que ela quer dizer para a gente vai ter que lembrar lá da nossa química, né? Bom, a glicose, C6H12O6, qual que é a massa dessa molécula, né? Vezes o número o 3 aqui, né? Quando a gente faz o balanceamento da equação. Esse total aqui, né? Quando a gente fizer as contas, vocês podem fazer depois, dá 540 gramas. Consumindo quantos de oxigênio? Se vocês fizerem a conta aqui, 16 vezes 2, vezes 8, vai dar 200
256 gramas. E isso vai gerar quanto de novas células, tá? Aqui, ó, novas células. Fazendo a conta aqui também, 5 carbono, 7 hidrogênio, 1 nitrogênio e 2 oxigênio vai dar 226 gramas. São os 3 principais componentes que a gente vai estudar. Consumo do meu substrato, que eu chamei aqui de glicose. Então, isso aqui é o substrato. E crescimento das novas células com consumo de oxigênio, tá? Então, aqui eu dividi em algumas etapas que a gente vai trabalhar. Primeiro, vamos fazer umas continhas estequiométricas para a gente obter alguns parâmetros interessantes? Por exemplo, calculando a massa de oxigênio que é consumida para cada grama de glicose oxidada. Como que é simples? Vocês vão lembrar lá da química. Ó, se eu tenho 540 gramas de glicose que gera um consumo de oxigênio de 256 gramas, é isso? De O2? Eu quero saber por grama de glicose. Se eu então quero saber 1 grama de glicose, quanto que vai ser consumido de O2 para eu oxidar 1 grama de glicose? X, vou chamar de X aqui, tá? Isso aqui vai gerar um X, vai gerar, né? Fazer essa continha, dá 0,47 gramas de O2 para cada grama de glicose. Olha que interessante, já temos um parâmetro, tá? Já temos um parâmetro estequiométrico. Se a gente precisasse dosar oxigênio desse sistema para oxidar a glicose, quanto que eu preciso oxidar? Bom, você precisa jogar no sistema 0,47 gramas de OD para cada grama de glicose que você quer oxidar, que você quer remover. Olha que parâmetro interessante a gente já obteve aqui, tá? Agora vamos obter o segundo parâmetro, calculando a massa de bactéria, de biomassa, por grama de glicose oxidado. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa. Então vamos lá. 540 gramas de glicose vai gerar quanto? 226 gramas de biomassa. Como é que a gente chama biomassa? Pessoal, a gente viu lá na primeira aula. É massa de sólidos suspensos voláteis. Lembram disso? Então, eu vou pôr no cantinho aqui para vocês. Sólidos suspensos voláteis representa a unidade de massa dos micro-organismos. Tá? Sempre que vocês verem isso, SSV, eu estou relacionando a massa de micro-organismos nesse meu sistema, quando eu estou trabalhando ali com micro-organismos, tá? Então, 540 gramas de glicose vai gerar para mim 226 gramas de novas células. É isso que está dizendo o equacionamento. E por grama de glicose? Em 1 grama de glicose, vai gerar quanto? Vou chamar de Y isso aqui, tá? Esse Y vai ser igual ao quê? Bom, resolvendo a continha fácil aqui, vai dar 0,42 gramas de SSV por grama de glicose. Olha que interessante essa informação, pessoal. Se a gente tem um esgoto composto só por glicose e eu quero calcular o crescimento celular, quanto que vai crescer de bactérias para cada grama de glicose que vai ser oxidado? 0,42. Então, se meu sistema tem 100 miligramas por litro de glicose e eu quero que ele remova 100%, ou seja, vai de 100 para 0, eu consigo saber, então, se 1 grama remove 0,42, 100 gramas, regra de 3, 42 gramas de SSV vai crescer a cada 100 gramas de glicose que eu remover do meu sistema. Olha que dado interessantíssimo isso para a gente começar a pensar em projetos de sistema, tá? Só que aí a gente tem um problema, que é o seguinte: a gente não faz análise de glicose no monitoramento de uma estação de tratamento de esgoto. A gente monitora DQO, que é a análise mais rápida. E o nosso modelo que a gente vai usar também usa tudo em função da DQO. Ou seja, essa glicose que eu tenho ali equivale em quanto em termos de DQO? Se eu fizer uma análise de DQO dela, ela vai dar equivalente a quanto? Bom, dá para fazer isso teoricamente.
que é o que eu estou fazendo nesse item aqui, calculando a DQO equivalente da glicose. Como é que a gente faz isso? Bom, é só a gente lembrar o seguinte, ó. A glicose, a fórmula dela é a equação da oxidação da glicose aeróbia é C6H12O6 mais 6O2 aqui, 6O2, que vai gerar 6CO2 mais 6H2O. Essa fórmula todo mundo já viu algum dia na vida, né? A fórmula de oxidação da glicose, nas aulas de química, para calcular ATP, todas essas coisas. Então aqui é uma oxidação. A gente sabe que DQO nada mais é do que uma demanda química de oxigênio. Ou seja, quando eu oxidar toda aquela minha glicose ali, quanto que vai ser consumido de oxigênio? A gente consegue obter isso estequiometricamente também. Olha que simples que é, pessoal. A massa da glicose, 180 gramas de glicose. Isso vai gerar uma demanda de quanto de oxigênio? Vou colocar para cá, tá? Coloquei errado aqui. Então, isso aqui equivale a 180 gramas de glicose. Isso aqui equivale a quanto? 6O2. 192 gramas de O2. Olha que interessante. Dá para calcular a DQO da glicose, pessoal. Dá para a gente calcular a DQO do que a gente quiser. O que isso quer dizer? Dá para a gente definir. Se eu tenho 1 grama de glicose e eu fizer uma análise de DQO desse 1 grama, quanto que vai dar equivalente? Qual que vai ser a DQO desse 1 grama? A gente consegue fazer isso pela estequiometria. Vamos resolver isso aqui então, ó. Eu tenho 180 gramas de glicose, que equivale a 192 gramas de O2 para oxidar. Se eu quero saber, para oxidar 1 grama de glicose, quanto que eu vou precisar de oxigênio? Qual que vai ser essa minha demanda? Vou chamar de Z. Chamando de Z. Resolvendo isso, olha que simples. O Z vai ser igual a 1,067 grama de O2 para cada grama de glicose oxidada. Olha que simples, pessoal, que a gente tem aqui. Muito simples essa definição que a gente fez. Agora, olha que legal. Se eu sei que 1 grama de glicose equivalente a 1,067 grama de DQO, grama de O2, né? Então, isso aqui seria a minha DQO, demanda química de oxigênio. Eu posso transformar essa minha produção de biomassa Y lá embaixo que eu fiz, né? Esse Y que eu fiz aqui nesse passo, que é 0,42. Eu vou apagar aqui, espera um pouquinho. Esse Y que eu chamei 0,42 grama de SSV por grama de glicose. Se eu sei que 1 grama de glicose equivale a 1,067 gramas de O2, vamos colocar na equação então. Vezes 1, vezes 1,067, né? Grama de O2 vai ser equivalente a 1 grama de glicose. Resolvendo isso aqui, eu vou ter o quê? Olha que legal. É só fazer essa equação, tá? Só resolver essa continha. Glicose aqui vai cortar com glicose aqui. Vai sobrar 0, 1y igual a 0,39 grama de SSV por grama de O2. Que a gente pode chamar aqui grama de DQO removida, então. Que é a mesma coisa que 0,39 grama de SSV por grama de DQO. Vamos considerar aqui removido, vai.
Tá certo, pessoal? Tiramos aqui um parâmetro cinético muito importante, que é esse Y. Quanto que vai gerar de SSV por cada grama de DQO removido? Certo? Muito bem. Se vocês entenderam até aqui, podemos continuar, tá? Então, pessoal, da mesma forma que a gente calculou anteriormente a DQO equivalente da glicose, a gente pode fazer isso da DQO equivalente da biomassa, tá? Para deixar tudo em equivalente de DQO. Olha que interessante. Como é que a gente pode fazer isso? Do mesmo jeito que a gente fez para a glicose, pessoal. Que a conta é muito simples. Então, eu tenho aqui C5H7 NO2 mais 5O2. Isso vai ser igual ao quê? 5CO2 mais NH3 mais 2H2O. Equação geral, tá? Da minha fórmula, eu oxidando essa minha biomassa. Vamos supor que eu pegasse essa minha biomassa ali e oxidasse ela 100% a CO2, nitrogênio que acaba sobrando e água. Então, o que eu tenho aqui? Vamos fazer a mesma coisa. A massa dessa célula, dessa molécula aqui é 113 gramas. Do oxigênio, 5O2, 160 gramas. Fazemos a mesma coisa. Eu tenho, então, 113 gramas de SSV, equivalente a 160 gramas de O2. Se eu quero oxidar 1 grama de SSV, eu vou ter quanto? Eu vou chamar, então, de M. Acabando as letras aqui, tá? Que vamos ter, então, que esse M é igual a 1,42 grama de O2 para cada grama de SSV. Isso é muito legal, tá, pessoal? Essa informação é muito legal porque a gente pode depois transformar aquela nossa equação lá que a gente trabalhou com o valor de grama de sólidos por grama de DQO removida, a gente pode transformar isso em grama de DQO. Só vou dar um exemplo aqui. Lembra do Y que a gente acabou de calcular? A gente calculou um Y. Opa, vou voltar aqui. Isso. Calculamos um Y que ele é igual por azul. Um Y ele é igual a 0,39 grama de SSV por grama de DQO removido, né, chamamos assim, multiplicado por 1,42 grama de O2 por grama de SSV. Corta grama de SSV, vai sobrar o quê? Vamos fazer essa continha aqui. 0,39 vezes 1,42. Eu tenho 0,56 aproximadamente aí grama de O2 por grama de O2 também, né? Seria removido. Ou colocando 0,56 grama de DQO referente às células dividido por grama de DQO removida. Olha que bacana, pessoal. Tudo que a gente vai usar no nosso sistema, ele leva em consideração os termos de DQO. Para isso, a gente vai precisar de todas essas transformações, tá? Transforma o quanto que minha massa de sólidos, de biomassa representa em termos de DQO, a minha massa de glicose representa em termos de DQO, e assim a gente consegue trabalhar. Certo? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho de novo, mas vamos continuar a aula. Bom, uma coisa que a gente vai precisar também nos nossos projetos, que vocês vão fazer em breve, é trabalhar com o consumo de oxigênio. Quanto de oxigênio está sendo consumido no meu sistema para oxidar aquela minha matéria orgânica. Como vocês viram ali, aquele consumo que eu coloquei para vocês da glicose, ele não leva em consideração só o que é usado para oxidar e gerar energia. Ele leva em consideração também uma DQO que vai da glicose para gerar novas células. Então,
Para eu calcular minha quantidade de oxigênio que vai demandar um sistema, eu tenho que subtrair desse total de oxigênio aquele oxigênio que foi consumido para crescimento celular. Aquele oxigênio, eu digo, aquela demanda química de oxigênio, né? Aquela demanda ali de matéria orgânica e tal, que a gente representa aqui como demanda química de oxigênio. Daqui, ó. Para isso, a gente trabalha com esse meu balanço da minha demanda total de oxigênio no sistema, tá? Isso aqui é uma coisa legal que a gente trabalha para a gente conseguir saber exatamente essa minha demanda por oxidação, demanda de oxigênio que eu vou precisar para oxidar a minha matéria orgânica. Então, eu tenho que a MDQO utilizada total no sistema, consumida, né? É igual uma parcela que vai para a minha biomassa e outra parcela que vai para a minha oxidação. Agora eu quero saber só essa minha DQO que vai para oxidação. Oxidação. Bom, é só isolar ela. Ela vai ser igual a minha DQO utilizada menos a minha DQO referente à biomassa. As novas células, né? Isso aqui eu não tenho. A DQO usada para oxidação. É o que eu quero achar. E minha DQO utilizada? Eu consigo saber? Consigo. A gente acabou de calcular lá atrás. Quanto que foi utilizado? Foi utilizado nesse meu sistema 540 gramas de glicose. E eu sei que, se eu multiplicar isso por 1,067 grama de O2 por grama de glicose, eu consigo transformar isso aqui numa demanda de DQO utilizada. Tudo isso foi utilizado no meu sistema. Essas 540 gramas, e transformando em glicose para DQO, eu multiplico por esse meu coeficiente. Menos a minha biomassa, que eu acabei de mostrar para vocês lá, que foi 226 gramas de SSV vezes 1,42 gramas de O2, né? Que é de DQO, por grama SSV. 540, tirei lá da equação, aqui, ó, aquela equação principal. 226, tirei da massa dessa molécula aqui. Certo? Ótimo. Como é que a gente pode continuar aqui resolvendo essa equação? Então, a DQO foi para oxidação, foi igual. Resolvendo essa conta, me deu 256,9 gramas de O2. Isso foi utilizado não para crescimento. Então, essa demanda química de oxigênio, ou seja, essa parcela da minha matéria orgânica ali, ela não virou novas células. Ela foi oxidada de verdade e isso me gera uma demanda de oxigênio para conseguir oxidar. E essa demanda é esse valor. Então, eu vou colocar até uma observação para vocês depois na hora de estudar ou for rever. Então, essa demanda aqui, né? Vou colocar então assim que esse é o consumo de O2 no sistema. É com base neste valor que projetamos os aeradores nos reatores. Nos reatores. Muito interessante isso, tá, pessoal? E aí eu vou fazer um feedback para vocês que estão antenados, que lembram lá de projeto de lodos ativados. Quando a gente dimensiona o requisito de oxigênio do reator de lodos ativados, alguma literatura fala que meu requisito de oxigênio é minha vazão que multiplica S0 menos S. Isso aqui seria o meu consumo, né? Substrato. Consumo. Substrato. Menos meu 1,42 vezes Px. Px seria o crescimento.
microbiano. Se vocês lembrarem lá, forem olhar os livros de dimensionamento de louros ativados, essa é a equação que eu projeto o meu aerador. Eu pego tudo que foi consumido de matéria orgânica e subtrai do que foi do meu crescimento celular, multiplicando a DQO, que é utilizada para esse crescimento. Ou seja, a parte da matéria orgânica que vai virar novas células. Só para fazer esse paralelo aí para quem fica antenado aí no sistema. Muito legal. Então, o que a gente pode fazer agora, pessoal? Eu coloquei para vocês, né? Sabe-se então que esses 256,9 gramas é consumido via oxidação. Com isso, calcula-se o equivalente em termos de DQO, em termos de glicose utilizada. Muito simples. Então, eu tenho, de novo, vou fazer uma regra de 3. Se eu tenho no meu sistema removido 540 gramas de glicose, lá da equação do começo, pessoal, tá? Desses 540 aqui, ó. Se eu tenho 540 gramas de glicose sendo removida e para isso, oxidando de fato, vou colocar aqui, 256,9 gramas de O2, se eu quero calcular 1 grama de glicose, quanto que isso vai me gerar? Vai me gerar um valor de N. N é igual, resolvendo isso, 0,48 grama de O2 oxidado por grama de glicose removida. Só que essa glicose eu consigo transformar ela também, não consigo? Então esse meu N, olha que maluquice, que é 0,48 grama de O2 oxidado por grama de glicose removida. Se eu multiplicar isso aqui por 1,067 grama de O2 por grama de glicose, eu transformo esse valor e eu tenho um N igual a 0,44 gramas de O2 utilizado, oxidado, né? Por grama de O2 removido. Ou 0,44 grama de DQO oxidado, ou seja, que foi consumido de oxigênio, dividido por grama de DQO removida. Tudo igual, tá, pessoal? Eu sei que parece confuso essas unidades, mas vocês têm que fixar, tá? Quando eu falo grama de oxigênio, não é que eu estou usando oxigênio, é o equivalente dele em termos de DQO, tá? Isso a gente conversou lá na primeira aula, isso tem que vir trazer para as outras aulas, tá? Porque quando a gente for ver no modelo, todo ele é em termos de DQO. Massa de biomassa em termos de DQO, massa de nitrogênio em termos de DQO, massa de glicose em termos de DQO, massa do esgoto, tudo em termos de DQO. Tanto é que quando a gente alimenta o sistema, a gente usa DQO, tá? Bom, e para a gente finalizar então, o que a gente pode fazer? Bom, vamos fazer de novo esse balanço nosso, né? Ver se essa conta para a gente dá certo. A minha DQO total utilizada tem que ser a parcela que vira biomassa mais a parcela que é oxidada. A parcela que é oxidada a gente já tem aqui, né? E a parcela que vira biomassa, vamos ver se a gente tem aqui, ó. Cadê? Aqui. Mas vamos montar de novo aqui, só para não esquecer. Então, eu tenho que a minha DQO utilizada nada mais vai ser do que a minha DQO da biomassa. Já calculamos lá. 0,39 grama de SSV por grama de DQO utilizada. Isso tudo multiplica pelo aquele coeficiente de 1,42 grama de O2 por grama de SSV para transformar. A gente já fez essa conta, tá? Mais
a minha DQO oxidada, que eu vou colocar aqui para vocês, que deu 0,48. Isso. Grama de O2 oxidado por grama de glicose e multiplica por 1,067 grama de O2 por grama de glicose. Isso tudo a gente já fez essas contas, já mostrei para vocês. A minha DQO utilizada deu, essa conta aqui dá 0,56 grama de DQO de novas células, né, por grama de DQO utilizado, mais 0,44 grama de DQO que foi oxidada por grama de DQO foi utilizado. E somando tudo isso, 0,56 com 0,44 tem que dar a minha DQO utilizada igual a 1. É óbvio, porque tudo que foi utilizado vai ser o que vira células mais o que é oxidado. Pessoal, tudo bem? Eu sei que pode parecer confuso, mas eu recomendo vocês voltar e refazer todas as contas sozinho. Se não entendeu, volta, faz de novo até entender. É fundamental entender essa parte, tá? Senão a gente não consegue caminhar no modelo. Tudo isso que a gente está fazendo já é um pouco de modelo, tá? É calcular alguns coeficientes que vão entrar no modelo, porque a equação pronta é fácil aplicar. Agora, entender de onde vem os valores que é complexo. Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, retorna, tenta refazer as contas, tenta ver aonde que está o problema. E se tiver dúvida, a gente volta a conversar numa aula ao vivo, ou vocês podem mandar e-mail ou mandar mensagem no WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Bom, agradeço e até a próxima aula.